Olá! Nesse vídeo eu vou falar sobre o IBM Kubernetes Service, o IKS, do IBM Cloud, e como esse serviço de Kubernetes gerenciado funciona dentro do IBM Cloud. Então vamos lá. Eu vou mostrar aqui alguns desenhos de arquitetura para ficar bem claro como funciona o Kubernetes, a arquitetura do Kubernetes. Então esse é o desenho padrão do próprio Kubernetes. Então a gente tem alguns componentes aqui super importante para entendimento, como o CM. Aqui a gente tem o CM, que é o Controller Manager. Temos o CCM, que é o Cloud Controller Manager, que é opcional. Temos aqui a API do Kubernetes, o etcd, que é o banco de dados do Kubernetes, e o Control Scheduler. Tudo isso dentro do Control Plane do Kubernetes. Então, esse é um desenho do Kubernetes Cluster. E aqui eu tenho os nodes do Kubernetes. Veja que aqui também eu tenho integração com a API do provedor de cloud. Para ficar mais claro, eu vou mostrar outro desenho de como funciona o Cluster Kubernetes. Tá? Então, veja só. Você vê aqui que a gente também tem o Master Nodes, que é o Control Plane. Veja-se, aqui eu tenho os dois bancos de dados, chaves-valor, o etcd. Aqui eu tenho o Cloud Controller Manager, acessando minha API, meu servidor de API, com acesso ao Scheduler e ao Controller Manager. Veja que o developer, através do kubectl, né, ou através do CLI, Dashboard ou API, ele vai acessar o API Server. E aqui também eu tenho a integração com o provedor de cloud, com as APIs do provedor de cloud. E do meu lado esquerdo eu tenho, vamos dizer, o Master Node. Do meu lado direito eu tenho os Work Nodes. Então aqui eu tenho o Work Node 1 e o Work Node 2. E veja que dentro desse Work Node eu tenho o conceito de kubelet, Container Runtime, os objetos do Kubernetes e o kubeproxy. Lembrando que o usuário da minha aplicação, ele sempre vai enxergar o Work Node. E para finalizar, um outro desenho de Kubernetes Cluster, e esse aqui é de forma mais reduzida, onde ele mostra aqui o Master Node do meu lado esquerdo, com todos os seus componentes, e do meu lado direito, os Work Nodes. No caso, eu posso ter o Work Node 1 e o Work Node 2 aqui. Veja que interessante, aqui ele mostra a rede do provedor de cloud, e como eu tenho dois Work Nodes, eu preciso o quê? De um Load Balancer para fazer o balanceamento de carga para quando um usuário acessar minha aplicação, ele ser distribuído nesse balanceamento de carga aqui. Se você for no Google digitar IBM Kubernetes Service, a primeira página que você entrar, você vai entrar na página do IBM Kubernetes Service, onde ele explica como funciona o serviço de Kubernetes dentro do IBM Cloud. Também eu dupliquei aqui a página e eu posso entrar aqui na versão em inglês dela. Então a diferença entre a versão em português e inglês é só o idioma na URL aqui em cima. Olha, em português tem o PTBR, tá? Então eu vou mostrar aqui de português, vou navegar, porque essa página ela explica bastante como funciona o Kubernetes Service, tá? Então ele vai explicar aqui que é um serviço gerenciado, ou seja, você não vai se preocupar mais com o Master Node, apenas com o Work Node. Então aqui ele dá exemplos de aplicações. Esse é um exemplo de aplicação usando uma aplicação Node.js aqui. Então usando até o DevOps da própria IBM Cloud. Então aqui ele explica que o código sai do Git, que pode ser um GitHub, um Git público ou até um Git privado, ou seu próprio Git da IBM Cloud. A IBM Cloud, dentro da solução de DevOps, ele tem um Git próprio. Aqui eu tenho o Continuous Delivery, que é a solução de DevOps do IBM Cloud. Eu tenho um Container Registry, que também pode ser um Container Registry do IBM Cloud. E aqui eu faço o deploy para dois clusters Kubernetes. Tá? Um de desenvolvimento
e outro de produção, e uma aplicação em Node.js. Lembrando que a aplicação aqui de produção eu posso fazer, por exemplo, um monitoramento dele dentro de um canal do Slack. Então esse é um exemplo de DevOps usando o IBM Kubernetes Service, o IKS. Eu também posso ter acesso aqui a uma aplicação de monitoramento usando o Kubernetes Service. Então nesse diagrama aqui, ó, eu mostro o meu cluster Kubernetes, o Container Registry, o cluster, né, o Worknode, que é o que importa aqui no IKS. Eu tenho duas ferramentas integradas de monitoramento. Então eu tenho o IBM Cloud Log Analysis, que é baseado no LogDNA, e tenho também aqui o IBM Cloud Monitoring, que também é baseado no Sysdig. Então essa é um exemplo de aplicação de monitoramento. Hoje, principalmente, a gente fala bastante sobre observabilidade. Então monitorar as aplicações e principalmente ferramentas já integradas ao Kubernetes ajuda bastante. Um outro exemplo aqui é um exemplo de aplicação escalável. Então ele também mostra que você pode inclusive ver o código de como de como essa aplicação pode funcionar. Então você pode abrir aqui o código, esse é o artigo. E aqui um exemplo básico de como funciona o diagrama da criação de um IKS, de um Kubernetes Service. Aqui é a página, então ele vai falar sobre o Kubernetes Service se integra com o IBM Watson. Ele é um cluster protegido com várias garantias de conformidade. Você consegue ter o mesmo desempenho de um Kubernetes nativo nesse serviço gerenciado. Aqui tem várias perguntas interessantes sobre como esse cluster Kubernetes funciona, por exemplo, como é a base da plataforma de container da IBM. Ele é baseado no OCI, que é o Open Container Initiative, tá? Então deixa eu até mostrar aqui para você, ó. A IBM trabalha bastante com esses padrões abertos. Então aqui a gente tem o OCI, que é o Open Container Initiative. É um Kubernetes gerenciado. Então aqui ele explica como funciona esse Kubernetes gerenciado. E aqui tem várias perguntas que esclarecem mais como funciona o serviço de Kubernetes dentro do IBM Cloud. Eu vou mostrar para você como funciona, como a gente consegue criar um cluster Kubernetes dentro do IBM Cloud. É super simples, eu estou na página principal. Então veja só que cloud.ibm.com já é dentro do marketplace da IBM, tá? Então aqui eu já consigo entrar, provisionar os serviços do IBM Cloud. Então aqui eu posso ir em catálogo, container, e aqui eu tenho todos os serviços de container do IBM Cloud. Eu vou mostrar esse primeiro serviço, que é o IKS, o IBM Kubernetes Service. Bom, eu entrei aqui, você consegue ver dentro aqui dessa página, que já é provisionamento de serviços, que eu tenho a minha opções de serviço aqui do meu lado esquerdo para o centro, e do meu lado direito eu tenho os valores da minha estimativa. Aqui eu posso escolher tanto valores em reais quanto em dólar. Aqui minha opção está Estados Unidos, então está um valor em dólar. Mas sim, dá para colocar valores em reais aqui também. Então vamos lá. Primeira opção eu tenho a opção aqui de criar um standard ou um free. Tá? O free ele dura por 30 dias. Então eu já vou selecionar a opção standard. Eu tenho a arquitetura clássica quanto a VPC. A VPC é a mais moderna e a clássica é a mais, vamos dizer, minimalista. Inclusive tem um vídeo falando sobre a diferença entre arquitetura clássica e VPC. Eu vou escolher VPC, que é Virtual Private Cloud, que é basicamente como todos os provedores de cloud estão trabalhando hoje. Eu vou selecionar só dentro da minha MZR, que eu tenho meus 3 data centers. A MZR, que também tem um vídeo que fala sobre MZR Multi-Zone Region. Eu vou escolher apenas um data center aqui, o São Paulo 1, e vou escolher o meu
menor tamanho de cluster Kubernetes aqui. Aqui eu vou colocar apenas um worknode por zona, tá? Então estava com 3, mas eu vou colocar só um. Aqui é o Master Service Endpoint, eu estou colocando só um Private e Public Endpoints. Lembrando que o Public está exposto na internet e o Private é um endpoint interno. Aqui é a versão do meu Kubernetes, eu vou colocar a 1.23.9. Aqui é o meu nome do cluster Kubernetes e aqui as tags que eu posso usar. E aqui são as ferramentas de monitoramento que eu tenho. Eu tenho a ferramenta de IBM Cloud Monitoring aqui que eu posso já ativar aqui. Eu tenho a ferramenta de IBM Cloud Monitoring que é baseada em sysdig, a de logging que é baseada em LogDNA e o Active Tracking que é se acontecer alguma alteração ou eu quiser fazer um tracking de alguma atividade aqui. Lembrando que essas ferramentas já são integradas com o serviço de IKS do IBM Kubernetes Service. Por que eu selecionei uma zona e um worknode? Porque aqui eu tenho o preço em dólar, o menor preço de um cluster Kubernetes com o menor flavor, né, o shape dele, com o menor tamanho aqui, ó, 4 vCPU, com 4 de memória RAM, com 100 de block storage. E aqui até mostra a velocidade da internet, ó, 4 gigabits por segundo. Esse é o meu menor cluster Kubernetes, claro, atualmente no IBM Cloud. Tá? Então aqui eu tenho o preço em dólar e eu posso vir aqui e alterar para reais. Deixa eu mudar aqui, Brasil. E agora eu tenho o preço em reais aqui. Veja que eu posso ter um worknode em apenas uma zona, ou eu posso ter um worknode em duas zonas. Veja que aqui basicamente, ó, então mostrar aqui, ó, o preço que está em real para um worknode em uma zona, ele vai basicamente dobrar. Então eu vou vir aqui e coloquei, ó. Então agora eu tenho um worknode em São Paulo 1, um worknode em São Paulo 2. Agora eu vou colocar mais um, ó, 3. Um worknode em São Paulo 3. Então eu tenho um worknode em São Paulo 1, um worknode em São Paulo 2 e um worknode em São Paulo 3. Eu tenho 3 worknodes rodando em data centers diferentes. Mas eu posso colocar aqui também, aumentar minha quantidade de worknode por data center. Então eu venho aqui e coloco 2. Veja que o preço aqui vai dobrar, ó. 2, porque eu estou colocando 2 aqui em São Paulo 1, 2 aqui, 2 aqui, tá? E também vou colocar aqui, deixa eu ver. Aqui ele mostra, ó, 2, 2, 2, tá dando 6. Eu posso vir aqui e colocar 3, tá dando 9. E aí vocês vão vendo que o tamanho vai aumentando aqui, tá? Então você vai selecionando, diminuindo ou aumentando. Aqui o preço vai variando do meu lado direito. Então basicamente isso, eu consigo vir aqui e dar o meu Create Cluster usando o IBM Kubernetes Service. Super simples de criar. Aqui eu entro na documentação do Kubernetes Service e esse artigo aqui é um outro artigo da parte de CLI e plugins do Kubernetes Service. Se gostou desse vídeo, se inscreva nesse canal e clique em gostei para receber mais vídeos como este. Ative o sininho para receber notificações quando um novo vídeo aparecer no canal. Se inscrever, dar um like e comentar no vídeo é muito importante para eu saber se devo fazer mais vídeos como este. Seu feedback é essencial para eu entender se estamos no caminho certo na construção desses vídeos. Obrigado!